Olá, primeiro ano B, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia de aula, estamos iniciando mais uma semana. Hoje, então, é segunda-feira, dia 16/11 de 2020. No calendário, destaquei aqui também, ó, já risquei todos os outros dias que se passaram aí do mês de novembro, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a aula corrigindo a lição de casa, a última lição de casa que foi da página 178. Então, abram aí e corrijam junto comigo. Bom, aqui da página 178, na atividade número 1, era para observar a imagem do calendário e depois responder essas perguntas, certo? A pergunta de letra A, de que mês é esse calendário? Então, tá escrito logo aqui em cima, ó, de junho. Então, vocês tinham que anotar aqui junho. Quantos dias esse mês tem? Então, aqui, ó, tem 30 dias, tá vendo, ó? 30 dias. Então, vocês tinham que registrar assim. Depois, Karina viajou na quarta semana do mês, durante suas férias. Ela partiu no domingo e retornou no sábado. Contorne no calendário a semana de viagem de Karina. Então, vamos contar aqui, ó, vamos observar. Essa semana aqui, ó, o dia 1º de junho, caiu nessa semana. Então, uma semana, 2, 3, 4. Então, a quarta semana é essa daqui, que vai do dia 16 até o dia 22, tá? Então, ela partiu no domingo, dia 16, e voltou somente no sábado, dia 22. Então, vocês tinham que contornar essa semana, tá? Depois, na letra D, o aniversário de Paulo é no penúltimo dia do mês. Que dia é esse? Né? Então, o último dia do mês é dia 30. O penúltimo é um dia antes, né, do dia 30. Então, é 29. Depois, aqui na atividade 2, vocês tinham que escrever 6 palavras com LH. Depois, escolher uma delas e formar uma frase. Tá? Pro colocou 6 palavrinhas, ó. Palha, telhado, molhado, alho, olhos e molho. E eu formei uma palavra uma frase utilizando a palavra aqui, ó, telhado. Então, o gato subiu no telhado. Era isso que vocês tinham que fazer, tá bom? Agora, vocês vão pular algumas páginas que já fizemos e vão abrir na página 186, tá? Que é o conteúdo de hoje. Bom, então aqui na página 186, tá? Nós vamos conhecer um material, na verdade a Pro já apresentou para vocês, tá? Esse material nos pequenos grupos. Então, ó, conhecendo um novo material. Você já conheceu os sólidos geométricos de madeira. Vamos agora conhecer um outro material que usaremos bastante. Observe, ele geralmente é feito por um marceneiro profissional que constrói muitos objetos com madeira, tá? Então, este daqui, ó, é o material dourado, tá? Que a Pro já falou para vocês a respeito. Ou ele pode também, né, ser chamado de material base 10. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui o material dourado. Aqui nós temos o cubinho, depois a barra, a placa e por último aqui, ó, esse cubo enorme. Quanto será que tem aqui, hein? Quantos cubinhos tem aqui neste cubo maior, hein? Então, ó, esse material é conhecido como material base 10 ou material dourado. Ele é formado por cubinho, por barra, placa e cubo. E também pode ser feito de outros materiais, como plástico ou também EVA. Aqui no finalzinho da página está orientando a gente jogar esse jogo, né, Nunca 10, que ele é muito parecido com o jogo dos palitinhos, né, que já orientou na apostila também para fazer. Onde a gente vai juntando os palitinhos e quando formar 10 a gente amarra com elástico. A Pro também já mostrou para vocês. O cubinho, né, a barra, a placa e o cubo, né, o material dourado, ele vai seguir a mesma proposta do que era feito com os palitos, tá? Porém, nós não vamos fazer esse jogo, porque seria bem mais construtivo, bem mais proveitoso se realmente nós fizéssemos juntos. Então, agora nós vamos para a página 187, que eu vou explicar algumas atividades para vocês sobre este material. Então, aqui na página 187, temos um quadro onde vocês teriam que fazer o registro de pontos aí do grupo, né? Porém, nós não fizemos esse jogo, certo? Então, a gente não vai fazer nenhum registro nessa tabela, tá bom?
mas eu vou explicar para vocês como joga, caso, né, vocês queiram jogar aí, tá bom? Na casa de vocês. Então, para jogar, precisaria do material dourado e dados. Na verdade, se você tiver um dado, já é o suficiente para jogar, tá? Então, vocês escolhem, né? Dependendo da quantidade de pessoas que estiverem jogando. Se for 2, por exemplo, pode tirar para o ímpar para ver quem inicia. E quem começar o jogo vai jogar o dado, certo? E você vai pegar a quantidade de cubinhos que caiu no dado. Então, caiu o número 3, vai pegar 3 cubinhos. Quando você juntar 10 cubinhos, você vai trocar por uma barra, certo? E se você estiver gostando muito do jogo, né, e não estiver cansativo, você vai jogando, até juntar, ó, 10 barrinhas dessa daqui para trocar por uma placa. Essa placa aqui, ó, tem 100 cubinhos, tá? Agora, se você tiver mais paciência ainda, você continua jogando, junta 10 placas dessa e troca por este cubo aqui, ó, que tem 1000 cubinhos, tá? Então, ó, quando junta 10 placas dessa, aí troca por um cubo desse grande, só que daí vai demorar muito esse jogo. Mas aqui, ó, nessa atividade, então se você chegar aqui até a placa, já é o suficiente. Então, ó, cubinho, barra e placas, tá? Não tem o espaço para colocar o cubo grande, porque realmente ia demorar muito, tá? Então, ganha quem conseguir mais placas, ou se você já estiver cansado, ganha quem conseguiu mais barras, como essa daqui, tá bom? Então, vamos para as atividades, olha só. Agora responda, quantos cubinhos são necessários para trocar por uma barra? Então, quantos cubinhos eu preciso juntar para trocar por uma barra dessa? A Pro acabou de falar. São 10. Então, quando eu junto 10 cubinhos, eu troco, eu faço a troca por uma barrinha, tá? Depois, quantas barras são necessárias para trocar por uma placa? Então, ó, acabei de falar também, para vocês conseguirem uma placa dessa, vocês têm que juntar 10 barrinhas. Então, vamos registrar aqui, ó, 10 barras, tá? Agora aqui, ó, na atividade 3, veja o total de cubinhos que Carla tem sobre a sua mesa. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tem 12 cubinhos. Ela pode trocar por uma barra? O que vocês acham? Se você respondeu que sim, você acertou, ó. Então, ela tem 12, né? Então, se ela juntar esses 10 aqui, ó, ela pode sim trocar por uma barra e ainda fica com 2 aqui, 2 cubinhos soltos, tá bom? Então, a pergunta, Carla pode trocá-los por uma barra? Sim, ela pode. E quantos cubinhos sobrarão soltos? Ó, quantos sobraram aqui? 2 cubinhos, certo? Agora a pergunta, registre o número que representa o total de pontos de Carla. Então, aqui, ó, uma barra, né? Uma dezena mais 2 unidades representa qual número? Né? 10 mais 2. Que número que é? Se você respondeu 12, você acertou. Então, nesse jogo, né, nós agrupamos aí, nós agruparíamos de 10 em 10, por isso que chama base 10, tá? Então, se juntar 10 cubinhos, eu troco por uma barra, que tem 10, e se eu juntar 10 barras, eu troco por uma placa, que tem, né, 100 cubinhos no total, ou 10 barrinhas, tá bom? Agora, nós vamos para a página 188, vamos lá. Bom, aqui no Rabinho do Leão, né, na página 188, temos agrupando materiais e acumulando histórias. Você sabia que, assim como juntamos palitos ou cubinhos, também existem histórias, consequências que vão se repetindo e se juntando? Elas são conhecidas como contos acumulativos, porque acumulam as situações, criando frases cada vez maiores. Aqui embaixo nós temos, olha só, um conto. E presta bastante atenção aí que eu vou começar a leitura, tá bom? Então, o título é A Casa que Pedro Construiu.
Esta é a casa que Pedro construiu. Esta é a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Este é o rato que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Este é o gato que pegou o rato que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Este é o cachorro que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Esta é a vaca que chifrou o cachorro, que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Esta é a mocinha que ordenhou a vaca, que chifrou o cachorro, que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Página 189. Este é o bandido malvado que bateu na mocinha, que ordenhou a vaca, que chifrou o cachorro, que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Este é o moço bom, que prendeu o bandido malvado, que bateu na mocinha que ordenhou a vaca, que chifrou o cachorro, que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Este é o galo, que acordou o moço bom, que prendeu o bandido malvado, que bateu na mocinha, que ordenhou a vaca, que chifrou o cachorro, que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. Este é o Pedro, que plantou o milho, que alimentou o galo, que acordou o moço bom, que prendeu o bandido malvado, que bateu na mocinha, que ordenhou a vaca, que chifrou o cachorro, que mordeu o gato, que pegou o rato, que comeu a farinha, que está na despensa da casa que Pedro construiu. E aí, o que você achou desse conto? Então, vocês perceberam aqui, ó, que realmente são contos. Esse é um conto acumulativo. Então, ó, foi acrescentado vários personagens no decorrer do conto, né? E quem escreveu foi a Nata Caputo e Sara Briante, tá? A casa que Pedro construiu. Eu não sei se vocês lembram uma história que a Pro contou da Casa Sonolenta, que conforme ia se passando a história, iam sendo acrescentados mais personagens, vocês lembram? É bem parecida com essa, né? Agora eu quero que você imagine uma coisa, como será o Pedro? Ó, o Pedro não aparece aqui nessa imagem, como será que ele é? Será que ele é muito novo? Será que ele é velho, mais velho? Pensa um pouquinho como será ele. Bom, agora nós vamos para a página 190 e vamos fazer algumas atividades sobre esse conto aqui, tá bom? Vamos lá. Então, aqui na página 190 temos as seguintes atividades, olha só. Número 1. Quem é o personagem principal da história? Então, qual é o nome do personagem que mais aparece aí na história, né? Que já inicia falando dele. Respondeu aí? Bom, a Proje colocou aqui na linha, ó, o Pedro, tá? Então, o personagem principal dessa história é o Pedro. Atividade 2. Escreva o nome dos outros personagens que participam da história. Quem são eles? Bom, a Pro colocou destacado aqui, ó, todos os personagens desse conto, tá? Então, começamos com o Pedro, né? Porém, a gente já colocou o Pedro como personagem principal, tá? Então, não precisa colocar o nome dele novamente. Então, tem o rato, gato, cachorro, vaca, mocinha, bandido, o moço, né? O moço bom e o galo, tá? Então, esses personagens que nós vamos colocar lá. Então, ficou assim, ó. Rato, gato, cachorro, vaca, mocinha, bandido, moço bom e galo, tá? Então, separem aí com vírgula todos esses nomes aqui dos personagens, tá? Atividade 3. Que cômodo da casa é o mais citado em todos os trechos da história? Vocês lembram? Vou ler só uma parte e vocês tentem identificar, olha só. Esta é a farinha que está na despensa da casa que Pedro construiu. E aí, qual é o cômodo? É a despensa.
que é um lugar onde a gente guarda, né, normalmente os alimentos, tá bom? Essa atividade aqui de número 4, olha só, em uma folha avulsa, faça um desenho que represente o trecho do conto de que você mais gostou. Essa atividade aqui não precisa fazer, porque a lição de casa, que a Pro vai explicar, vocês já vão ter que fazer um desenho aí sobre esse conto, combinado? Então, vamos para a explicação aqui da lição de casa. Atividade de número 1. Vamos compor e decompor alguns números. Então, vocês vão ter que prestar muita atenção. Por exemplo, aqui na letra A, 45, vocês vão ter que decompor. Então, vão ter que dividir entre dezenas e unidades, tá? Então, 4 dezenas, né? 40 mais quantas unidades? Aí vão ter que observar aqui, tá bom? E aqui na letra B, por exemplo, 19. Então, já tenho 9. Quanto que tá faltando aqui para completar os 19? Tá? Então, vou ter que prestar bastante atenção aí para compor e decompor estes números. Atividade de número 2. Represente com um desenho os trechos da história a casa que Pedro construiu. Então, prestem atenção. No primeiro quadrinho, este é o Pedro. O Pedro não aparece na história, certo? Então, vocês vão ter que inventar o Pedro de vocês. Como será que é o Pedro da história? Então, pensem aí e sejam bastante criativos, tá? Depois, este é o rato que comeu a farinha. Aí, vocês vão desenhar o rato, pode desenhar aqui ele terminando de comer a farinha, né? Algo que identifique essa legenda aqui. Depois, esta é a vaca que chifrou o cachorro. Então, desenha a vaca. Aí, se quiser desenhar chifrando o cachorro, se você conseguir, também pode. Depois, este é o galo que acordou o moço bom que prendeu o bandido malvado. Então, se vocês quiserem conseguirem retratar esses personagens aqui do último quadrinho, aí vocês fazem também, combinado? Então, essa é a lição de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, chama a Pro no chat. Um beijo, até a próxima aula.